Eu estou recebendo aqui hoje a Marisete Peruchini Borilli. Ela é empresária, tem 45 anos, é casada com o Jaime e é mãe da Adriele e do Felipe. E ela está aqui então também para compartilhar conosco a sua história de vida também pessoal, profissional. Bom dia, Mari, muito bom recebê-la aqui nessa manhã. Bom dia, Dani, bom dia, Luiz, e aos ouvintes. Um prazer meu estar aqui compartilhando com vocês esse momento, essa história da minha vida até aqui. Mari, e são muitas coisas então que nós temos para falar, né? Vamos começar falando então um pouco da tua vida pessoal, lá do começo, assim, da sua infância. A sua família sempre morou aqui, Mari? Como que foi? Então, eu sou nova-erichinense de nascença. Eu nasci aqui e vivo até hoje. Meus pais também vieram do Rio Grande do Sul muito cedo, né? Casaram aqui, então nós temos uma longa história em Nova Erechim. Mari, e quando que você começa a trabalhar? Quando é que você passa a constituir tua família? Bom, eu trabalhei desde muito cedo. Meus pais foram morar na linha Pinheirinho, onde a gente viveu por alguns anos. Eu não lembro exatamente o período, mas eu vim de lá para aqui para o centro de Nova Erechim quando eu tinha 8 anos. Que aí eu fui para a escola, eu já frequentava lá a escola na linha Pinheirinho, onde a Marilene foi a minha primeira professora, inclusive, marca para sempre. Mas aí eu vim para Nova Erechim e a gente começou a frequentar a escola Rodolfo Luzina. E já nessa época eu ia ajudar a minha mãe a fazer as faxinas. Eu ajudava a minha mãe nas casas fazendo faxina. Depois, muito jovem, eu já fui muito responsável. Eu cuidei da Daline, da Ronco, tá? Fiquei um tempo com o Ica, com a Marga. Nossa, eu tive uma história. Eu trabalhava com eles e meio-dia eu ia para a escola. Então, eu já queria ser independente, eu queria ter o meu dinheiro e eu já, desde muito cedo, já fui procurar alguma coisa para fazer, porque eu queria ajudar também, porque meu pai, né, daí era sapateiro e a minha mãe faxineira, trabalhou muitos anos na capela Nossa Senhora de Fátima e eu precisava ajudar. E eu tinha essa visão de que se eu quisesse ser alguém, eu tinha que trabalhar, não tinha outro jeito. Nós comentávamos há uns dias atrás, quando eu fui na tua loja, que você, aliás, você me contou, né, que casou muito cedo, assim, e foi mãe também muito cedo. Nessa época, você ainda estudava no segundo grau? Você já fazia faculdade? Eu fui mãe muito cedo, como você falou, aos 17 anos, então eu e o Jaime já estávamos casados e casei grávida da Adriele, digo, com uma mão na frente e outra atrás e um filho na barriga, né? Mas assim, eu fazia o segundo grau, eu não tinha terminado o segundo grau quando eu casei. E então eu dei um tempo, eu fiz a segunda série do segundo grau, na época se chamava, e aí eu dei um tempo até que a Adriele nasceu e tal, e eu fiquei um ano afastada. E depois, com o auxílio do meu esposo, muito incentivador, muito sempre querendo, junto comigo, a gente tinha essa convicção de que tinha que estudar. Eu era muito jovem, e aí eu fui para fazer o magistério em Pinhalzinho. Tá? Eu sempre digo que era um casal sem futuro, porque uma menina adolescente de 17 anos de idade, mãe, e então, assim, eu aprendi muito, eu tive que aprender na marra, eu sempre digo, né? Amadurecer e correr atrás, o tempo passando, e tu tinha que fazer, não tinha tempo para parar, para amadurecer e as coisas acontecer. Não, foi tudo muito rápido e a coisa aconteceu. Jaime sempre foi um incentivador para que eu estudasse. Eu terminei o magistério e comecei a faculdade. Então, ele ficava com a Adriele. Na época, ele tinha o depósito da Brahma. E eu fui para a faculdade, fiz a pedagogia, fiz pós-graduação.
sou pós-graduada em Educação Infantil e Séries Iniciais. E aí começou, eu trabalhando já, dando aula, trabalhei 9 anos como prof, e nesse tempo estudando, enfim, o Felipe também veio depois quando eu estava terminando já a faculdade, então ele também teve os percalços dele, foi sempre a tiracolo, né? As coisas foram acontecendo assim. Sim, naturalmente, é muito sofrido nesse período, porque daí estudar, fazer em casa, trabalhar. Eu trabalhei 6 anos em Sé de Figueira, eu ia de moto para lá. Às vezes eu chegava lá com o gelo na roupa, né? E a servente da escola amada, Dona Maria, que eu nunca vou esquecer, ela esperava a gente com o forno do fogão a gás ligado para a gente se aquecer para poder ir para a sala de aula. Você comentou que na época, então, vocês tinham esse depósito da Brahma, né? E você era professora. Sim. Né? Você trabalhou como professora. E aí, como que surgiu, Mari, a Borilli, que é hoje, né? Nós temos a loja Borilli Materiais de Construção. Em que momento da vida de vocês, então, que vocês tomaram esse rumo, assim? Ontem mesmo, o Jaime comentava que quando teve uma época da vida da gente que, mesmo ele trabalhando com a bebida, ele não podia tomar um refrigerante, porque sabia que isso ia faltar no final do mês. Então, ele continuava então com o depósito, cuidando da Adriele, cuidando da casa. Desde essa época eu já levantava às 5 da manhã para deixar a roupa encaminhada, o almoço pré-encaminhado, e eles se viravam o restante do dia. E aí surgiu a ideia dele e o Joel, que é irmão dele, de montar uma parceria com material elétrico. O Joel é eletricista e começou a vingar essa ideia. E aí eles começaram a conciliar, eles começaram com rebobinagem de motores. Então, começaram a conciliar o período que o Jaime estava ali no depósito, já rebobinava os motores e começou essa parceria. Durou alguns anos e aí veio a necessidade de complementar com alguma coisa, até porque esse depósito, ele vingava, ele era saudável porque nos mercados não tinha bebida na época. Aí começou a pulverizar, começou a ter mais opções, então o consumidor ia para um supermercado e já levava a bebida também. Então, começou a ficar inviável o depósito. Então, o Jaime sentia a necessidade de colocar algo a mais. Em 2000, a gente construiu os primeiros 100 metros quadrados onde a gente está hoje, a loja matriz está hoje. E aí nós se perguntávamos o que nós vamos colocar aí dentro, um espaço tão grande, né? E nós tínhamos alguns rolinhos de fio, um lavatório e uma coluna, um vaso sanitário na vitrine da loja, e era aquilo que nós tínhamos para vender. Algumas peças de cerâmica, então nós começamos por aí, em 2000. Nessa época, então, nós compramos, eu não vou saber exatamente os dias, até eu vou contar depois o porquê, que eu não vou lembrar exatamente, também não tenho registros, mas aí nós compramos a loja que era do Mário Vink, era esquadria e loja de material de construção. Então, a gente juntou isso, então nós permanecíamos com 2 pontos, onde a loja é hoje e também onde hoje tem o prédio do Banco do Brasil, que tinha a esquadria ali. Então, o Jaime levantava também muito cedo para carregar os caminhões, deixar tudo pronto para quando chegasse o funcionário, na época tinha 1 ou 2 no máximo, e entregar e poder administrar o restante do dia. E nessa época, então, eu comecei a ajudar meio-dia na loja. Como eu era CT, eu não tinha uma estabilização, nem no estado e nem no município, eu trabalhava meio-dia na loja e meio-dia eu continuava dando aula. Isso, eu trabalhei 9 anos de prof, né? Fui professora, e daí então em 2001 chegou a decisão de ou eu
ajudava na empresa ou eu me fixava como professora. Na época, os concursos, como hoje, é muito difícil, então eu optei por ajudar na loja, foi uma decisão da família. E não me arrependo, não porque eu não gostasse de fazer, eu adorava ser prof também, mas eu vejo que já era difícil e hoje está muito, né, muito desvalorizada a profissão, infelizmente. Eu fico muito triste por saber disso também. Então, em 2001, eu larguei definitivamente. Nessa época, eu tinha trazido, eu era coordenadora do IBPEX, um instituto de Curitiba. Nós formamos 2 turmas de pós-graduação aqui em Nova Erechim, onde eu organizava e monitorava. Então, em 2001, eu larguei tudo para assumir definitivamente a loja, daí, junto com o meu esposo. Aí você passou a administrar também em tempo integral, né? E a loja aí só cresceu, né, Mari? A loja só cresceu, graças a Deus. Como eu te falei, aqueles 100 metros quadrados logo ficou pequeno. Quando eu entrei na loja, definitivamente, eu comecei a comprar, sabe? Eu queria ver a loja cheia. E o Jaime dizia, pelo amor de Deus, mulher, nós não conseguimos pagar os boletos. Onde nós vamos parar? Nós não vamos conseguir pagar os boletos. E tinha boleto para pagar. E eu ia comprando, ia investindo, porque o cliente vinha e pedia. E eu sentia, desde a época, eu já sentia que se nós deixássemos o cliente ir em outro lugar, ele não voltava a comprar conosco. Então, nós tínhamos que ter opções. Nós tínhamos que deixar o cliente comprar aqui, não dar margem para ele ir comprar em outra cidade. Então, foi por aí, muito no sacrifício, né? E foi por aí. Tanto que a gente sempre deixou nós em segundo plano, sempre pensando na loja, né? No que desse retorno. E fomos ampliando, quando a gente viu, né? Estava no que está hoje. Hoje nós temos 3 lojas. Nós temos uma loja em Águas Frias desde 2006. Em 2008, então, a gente colocou a loja em Pinhalzinho. E, graças a Deus, hoje está tudo de vento em polpa. Falamos, então, um pouco sobre teu casamento, teus filhos, a tua profissão, né? Que você deixou do magistério para se dedicar à empresa da sua família. E durante todo esse tempo, então, até chegar a hoje, né, como você disse, com o sucesso que a Borilli já com filiais e tal, você passou também por momentos complicados, assim, na tua vida pessoal. Antes você mencionou que iria comentar o porquê que vocês não têm algumas, assim, lembranças físicas de alguma coisa, né, de várias coisas. O que aconteceu, Mari? Chegou a hora, então, de nós pensar na gente. Nós moramos 15 anos numa casa de madeira atrás da loja, né? No mesmo terreno, porém, uma casa de 6x7, tá? Então, chegou o momento da gente construir uma casa. Nós tínhamos o projeto pronto de uma casa de 2 pisos, onde nós iríamos construir atrás. E eu sempre considero o seu Pedro Mascarelos foi um sábio para mim. E então ele chegou e eu toda feliz, eu compartilhava com ele muitos momentos da nossa vida. E ele me disse, você tem certeza do que vocês vão fazer? E nós, digamos, foi assim a conversa de uma semana, na próxima semana estava programada para começar a obra. Ele falou, eu acho que vocês não devem fazer isso, porque a empresa de vocês está crescendo e daqui a pouco esse espaço aqui é pequeno e vocês vão ter que ampliar a loja e vocês vão para onde? Vocês vão demolir a casa? E aí eu chamei o Jaime para nós conversar sobre isso e ele falou, não faça um projeto pequeno, faça um projeto para daqui 5, 6 anos para vocês terminar. E foi o que a gente fez. Então, a gente projetou a casa que a gente vive hoje, o apartamento, ampliação da loja. E, então, demorou um pouco mais para começar. Mas quando a gente tirou a casa, enfim, a gente foi morar numa casa alugada, na frente da casa do meu sogro.
E nessa casa a gente levou muito material que tinha dentro da loja, né? E essa casa, no dia 11 de outubro de 2007, ela pegou fogo. Nós estávamos trabalhando no baile do shopping que tinha, né, na cidade, e vieram chamar a gente que a casa estava incendiando. Os vizinhos, na época, conseguiram tirar. Nós tínhamos 2 Fiat Uno na garagem, eles tiraram, e o restante, assim, eu lembro que desesperadamente o Jaime queria por tudo que jeito tirar alguma coisa de dentro. Então, do porão, ele conseguiu tirar muita coisa, mas, gente, é fogo. Né? Então, a casa se consumiu inteira. E, como eu falei, era uma casa alugada. A dona da casa, a dona Nilce Vieira, perdeu toda a casa, né? E nós perdemos tudo que nós tínhamos. Desde fotografias, enfim, na época foi muito duro isso. Eu hoje, se eu te falar que eu não sou apegada a fotografias, você não vai acreditar, mas eu tinha tudo guardado, desde o cordão umbilical dos meus filhos, para mostrar para eles. E foi um trauma que é difícil de recuperar, assim. A gente hoje não dá muita bola para fotografia, entendeu? O que a gente salvou na época foi 2 utensílios domésticos. O disco de arado que a gente fazia o bife, aquele costumeiramente a frigideira, né? E uma panela de ferro fundido. Foram as 2 únicas coisas que a gente conseguiu salvar. Então, foi um momento muito delicado da vida da gente. Falar nomes aqui, Dani, de pessoas que nos ajudaram nesse momento, eu vou estar sendo ingrata, não posso falar nome de ninguém. Mas eu só vou citar o nome do Vite e da Lourdes Tironi, que nos acolheram no porão da casa deles. E a gente ficou lá alguns dias e as pessoas começaram a nos ajudar, desde pratos, talheres, enfim, para nós recomeçar. Tudo, né? Para recomeçar. Para nós recomeçar a nossa vida, entendeu? E eu lembro que algumas pessoas se admiravam com a gente, porque não é fácil superar esse momento, mas assim, isso aconteceu da quinta para sexta-feira. E a gente, no domingo, a gente estava na igreja, entendeu? Nós fazíamos parte do grupo do coral e a gente estava lá cantando e pedindo a Deus força para superar esse momento que passou, graças a Deus. Hoje a gente olha como um exemplo de vida, né? Mas que ninguém gostaria de passar, com certeza. Porque, é claro, ninguém quer perder suas coisas materiais, enfim, mas isso... Não sei, com o tempo você vai reconstruindo. Agora, as lembranças não é como hoje, que as fotos eram só no papel, né? Então, hoje, se acontece alguma fatalidade, assim, ainda nós temos as redes sociais ou no celular, ainda talvez alguma coisa dê para ficar, né? Agora, realmente, né? As lembranças lá, imagino, dos filhos pequenos, sim, enfim, tudo isso, né? Mari, e mais uma coisa que nós comentávamos também a respeito de um melanoma que você teve, né, em 2012, que você passou por um tratamento também e que você superou isso. Então, eu gostaria que você contasse também um pouco mais sobre esse processo, sobre esse tratamento. Essa notícia ela veio no dia 10 de junho de 2012. Eu senti uma bolinha de sagu no céu da boca. Não mais que isso. Para expressar o tamanho do que estava acontecendo. E por alguns meses eu percebia esse corpo estranho na minha boca e fiquei angustiada. E primeiramente fui no Dr. Nelson, né? Aqui da região, e ele me encaminhou para um otorrino e fazendo exames, enfim, diagnosticou que era um melanoma.
Graças a Deus, bem no início, tá? Mas já era preocupante. O diagnóstico do câncer, ele assusta muito. Ele deixa você meio sem saída, você não... E agora? Uma incerteza. Como é que vai ser? Começou uma luta, né, Dani? Começou uma luta até porque esse otorrino, ele... Não entendia, até hoje eu não entendo qual era o objetivo dele perfurar. Ele perfurou isso e aí virou uma história, um pesadelo que não parecia que não terminava mais. Então, até o dia da primeira cirurgia, foi horrível, foi muita dor e isso virou uma ferida. E vocês têm ideia o que é uma ferida, então vocês imaginem uma ferida no céu da boca. Então, a primeira cirurgia foi com esse otorrino. E eu tinha muito medo de ficar fanha, né? E a minha preocupação sempre foi em perguntar para ele se existia essa possibilidade. E ele me dizia que não, que era algo bem localizado e que que ele ia dar conta e que eu não ia ficar fanha. Mas depois os exames mostraram que não foi retirado tudo, tá? E aí começou um novo pesadelo, porque eu já não confiava mais nele e a história, ela escreve as coisas, nossa, é impressionante. A secretária desse otorrino me deu o telefone de um outro médico. Parecia que tinha alguma coisa estranha aí. E então eu fui à procura. Primeiro fui para Jaraguá do Sul, que eu tenho uma cunhada que mora lá e que trabalhava com um oncologista de cabeça e pescoço. E ele me disse, olha, é tranquilo, nós vamos fazer aqui, mas se você quiser fazer em Chapecó, existe o Dr. Marco Antônio Tesseroli, que é o mesmo oncologista que a secretária desse otorrino tinha me indicado, que ele vai atender você muito bem. A gente marcou com ele e aí começou realmente a batalha, digo assim, né? Nesse processo, você passou por cirurgias? Como eu te falei que na primeira cirurgia não foi retirado tudo, então era preciso, primeiramente, retirar todo esse material. Aí foi usado um líquido especial que ele mostra aonde está o câncer e aí foi retirado tudo. Para o espanto do doutor, ele era maior, muito maior do que se imaginava. Então, a lesão no céu da boca ficou muito grande. Aí ele também não se satisfazia com isso porque ele sabia que isso interferia, como eu falei, o medo de ficar fanha, é óbvio, interferia diretamente na fala e na alimentação. E o que foi feito então? Tinha duas tentativas, ou pegar uma membrana da medula para tentar fechar, porque ali o organismo não recupera sozinho. Tá. Ou pegar a mucosa da bochecha e fazer uma ligação, fazer uma ponte, fazer um enxerto. Foi o que foi feito, tá? Mas o meu organismo não aceitava. Não aceitava isso e a cada 10, 12 dias, que era a época de estar cicatrizando, ele caía, o enxerto caía. Então foram 8 cirurgias no total, num período de 6 meses, sendo que 4 em 29 dias. Nossa. A tortura maior era ter que ligar para o médico e dizer, eu estou voltando, porque caiu novamente. E foi um período
muito difícil. Reconstituía, mas toda vez que reconstituía, que enxertava novamente, o enxerto era menor. Então, se tinha uma proporção de 3 centímetros, 4 do tampão que era para ser fechado, o enxerto cada vez menor, porque tinha que ser readequado, né? E foi, então, na 6ª cirurgia que foi, né, ele realmente fixou, mas com uma broca especial que veio de São Paulo, né? Mas ele já era insuficiente, ele era muito pequeno. Uhum. Então, ele não cobriu, e depois ele secou, então ele não cobriu a lesão. Então, ficou aquela lesão aberta. O que fazer? Tinha, então, essa possibilidade de pegar essa membrana lá da coluna e trazer para frente. O Dr. Marco disse que, no meu caso, ele não queria nem arriscar. Porque como no meu próprio organismo ele não aceitou, ele não ia aceitar. Então, era muito arriscado para se tentar. Uhum. Aí, estava eu nesse período também, Dani, de vai e vem cirurgias, enfim. Claro, é óbvio que veio a depressão, né? Não tinha como não vir. Muita dor. Eu não tinha dor na lesão, no céu da boca, ou seja, no palato mole, onde realmente estava localizado o câncer. Eu tinha dor na bochecha, muita dor. Então, eu ia, quando eu não estava internada, eu ia para o hospital dia sim, dia não, ou todo dia, enfim. Eu passei 21 dias internada em Pinhalzinho, porque entre Pinhalzinho e Chapecó era muito mais fácil para mim, para o Jaime, para a família. Pinhalzinho era mais perto. Como o Dr. Marco tinha uma ligação muito grande com o Dr. Nelson, e chegava a vir fazer algumas cirurgias em Pinhalzinho, eu optei por ficar aí. Uhum. E ele, inclusive, numa dessas cirurgias, dessas 8, ele fez em Pinhalzinho para mim. Mas veio a depressão, como eu te falei. Teve um momento que eu tive que me preparar para morrer. Tá? Hoje eu consigo falar isso naturalmente, mas com a ajuda de psicólogos, com a ajuda dos médicos, chegou um momento que era possível, né, acontecer isso, e eu me preparei para isso. Porque aí o que eu colocava na minha cabeça que na possibilidade de acontecer, eu pensava, minha família já está constituída, meus filhos já estão grandes, enfim, está tudo encaminhado. Eles vão ficar bem. E aí eu me preparava. Se acontecer, tudo certo, né? Eu tinha que arrumar alguma coisa. E eu lembro que uma psicóloga me colocou uma frase um dia que me ajudou muito, porque assim, Dani, o tratamento em si, a medicação, ela é 50%. O que precisa é você se determinar. O que você quer da tua vida? Você tá Então, a psicóloga me disse, você está lá no fundo do poço. Mas você... o que você quer? Ficar aí? Ou você quer lutar para tentar sair daí? E a partir desse momento também eu comecei eu já me ajudava, porque eu era muito forte. A minha filha a Adriele dizia, mãe, não chora, porque bate o desespero, entendeu? Quando está parecendo que está melhorando, cai de novo. E aí eu chorava desesperadamente.
E ela dizia, mãe, não chora. Eu dizia para ela, deixa eu chorar, vai passar. Não é porque eu estou chorando que eu desisti de lutar. Mas eu vou superar, nós vamos conseguir. Então, a família, nesse momento, Dani, o meu esposo, nossa, meus filhos, não tem palavras para dizer o quanto eles foram fortes, o quanto eles me apoiaram. Meu esposo esteve sempre do meu lado, todos os momentos. E a gente sofreu, nesse momento também, a dificuldade econômica, porque não tinha como esperar pelo SUS. Tinha que ser rápido. Então, a gente fez empréstimo, a gente deu um jeito. E fomos atrás. Nós tínhamos que tentar. E, graças a Deus, deu tudo certo. É de emocionar mesmo, né, Mari? É difícil segurar. De relembrar isso e... Nossa, eu fiquei arrepiada, assim, com a história que você contou. Bom, de toda a tua vida, né? Mas, em especial, dessa fase que vocês passaram. E aí, depois de 1 ano e pouquinho, então, você veio a tua cura, assim. O médico te falou que você estava bem. E aí, com relação à tua fala, a forma que você fazia para se alimentar, isso deve ter sido bem gradativo, assim, né? Até melhorar bem. Como que foi? Toda vez desde a primeira cirurgia, sempre eu usei sonda. Porque para a recuperação não podia passar líquido nenhum, nem alimento nesse local. Eu fiquei muitos meses sem beber água, para vocês terem uma ideia. Só na última cirurgia, eu fiquei 70 dias com a sonda. Então, eu me alimentava por aí, um líquido especial. Nem esse eu não conseguia pelo SUS, porque o meu organismo rejeitava, eu não conseguia. E teve momentos, assim, de pavor, de pânico, que eu chegava a me arrancar aquela sonda, sabe? Porque aquilo irritava, nossa, era um pesadelo. Nesse período também, uma das últimas cirurgias, o meu pai também veio a falecer, né? Eu acho que a minha doença também levou ele ao desânimo, enfim, ele não suportava isso. Ele já era doente, enfim, veio a falecer. E a fala, sim, Dani, a fala era muito complicada, porque eu estava na cama, né, digamos, me recuperando, enfim, passando todo esse processo, e angustiada, porque como é que a loja sobrevive sem mim, entendeu? Na época eu era muito... tinha que fazer tudo, tinha que abraçar tudo. Parece que as coisas não aconteciam se não era eu que estivesse junto. E nesse momento eu tive que abandonar literalmente. Foi aí que acho que o destino também escreve as coisas. Foi aí que a Adriele tomou conta na loja. Os colaboradores, que eu não posso citar nome aqui porque eu vou sair sendo injusta, mas eles abraçaram isso e tocaram a loja, tocaram as filiais e trabalharam muito e deram duro e deram conta. Então, voltando à fala, a fala era muito difícil. Não tem como falar, as pessoas não entendem. Então, essa era uma preocupação muito grande, tanto minha quanto do Dr. Marco Antônio. E aí a gente começou a pesquisar, a procurar quem é que pudesse, o que pudesse ser feito. A gente tentou o Hospital de Bauru, a gente tentou o Hospital de Joinville, e ninguém queria pegar o meu caso. Porque eles trabalham com pessoas, com crianças, né, que nascem com isso, não com o meu caso. E aí surgiu a ideia, o Dr. Marco Antônio sabia que o Dr. Fogaça, de Chapecó,
um cirurgião dentista, tinha feito uma prótese muito parecida para um paciente aqui de Pinhalzinho. E ele se desafiou a me ajudar. Eu não lembro exatamente, mas foram meses até acertar a prótese e eu consegui, então, me alimentar e consegui falar que as pessoas pudessem me entender. Essa prótese foi sendo adaptada e o organismo se adapta ao corpo estranho, né? Mas então, assim, hoje eu falo muito bem, eu acho. As pessoas conseguem me entender. Sim. E porque foi adaptando, né? A gente não se dá conta da importância de cada parte do nosso corpo, né? E nós não paramos para pensar mesmo, né? E aí, no teu caso, né, que realmente aconteceu tudo isso e você ficou sem, olha só a importância, né, disso e a luta para conseguir alguém que pegasse o teu caso também para te ajudar, né? Eu digo que, graças a Deus, nós já nesse momento estávamos estruturados financeiramente melhor para que a gente pudesse correr atrás de tudo isso e fazer realmente. Para te ter uma ideia, eu precisava de um exame chamado cintilografia e que a gente até tentou pelo SUS e o SUS me chamou 2 anos depois. Então, o SUS hoje é uma porta importante, né, na saúde pública, mas a gente sabe que depender dele, infelizmente, não tem como. Eu não passei, Dani, por nem quimioterapia e nem radioterapia. Não precisou, porque ele estava muito bem localizado. Mas, assim, eu estive em muitos momentos com o pessoal da radioterapia, da quimioterapia, por conta da medicação que eu tomava. Todas essas cirurgias fizeram com que eu não tivesse mais veias para me aplicar a medicação. E aí já já tinha sido colocado no pé, no pescoço, na cabeça, enfim, né, aonde tivesse veia. E o pessoal da oncologia conseguia pegar nos dedos para fazer a medicação, conseguia pegar a veia ali. E foi ao momento, então, que o último recurso era fazer aquela abertura que se chama colocar um catéter, mas aí não precisou, graças a Deus, que eu já estava melhorando, né? O diagnóstico da cura veio em 2013, final de 2013, nesse momento, então, o Dr. Marco Antônio, ele sempre me dizia, eu quero que você mostre para o Dr. Nelson também, né? Os dois ficavam monitorando meus exames. E quando eu voltei para o Dr. Nelson para levar aos exames, porque eu perdi 15 quilos, eu emagreci 15 quilos, né? Então, eu estava assim, muito feia esteticamente. Eu voltei para ver ele, eu digo porque a gente cria um vínculo muito grande, né? E ele me abraçou e ele se emocionou. Ele falou, eu achei que eu ia te perder. Ele me falou, né? Então, é muito emocionante. Tanto que esses dias ele ficou doente, eu fui lá ver ele, né? Porque eu acho que essa união que fez a gente, em momentos muito importantes, ele chegava e ele me dizia, vamos, garota, vamos lutar, porque não tem outra saída. Então, eles também, muitas vezes a gente acha que eles são só médicos. Não, eles são humanos, sim, com certeza. Depois, então, de toda essa superação, de todos esses momentos difíceis, Mari, assim, você e eu falo o Jaime junto também, né? Vocês trabalham muito, né? Assim, acordam super cedo, acredito que ficam na loja até tarde, não sei. Enfim, se dedicam bastante para a empresa de vocês. Porém, vocês também costumam tirar um tempo, assim, no ano para espairecer, esquecer de tudo, pensar assim, relaxar? Nós nos programamos, Dani. Como você falou, a gente trabalha muito. A gente vive a nossa empresa
Tanto que, assim, marido e mulher trabalhando, sendo sócios, né? Trabalhando juntos, porque teve, então, uma época que o Joel era sócio do Jaime. Depois, eles romperam, né, a sociedade e aí passei eu a ser sócia do Jaime. Existe uma relação que você tem que cuidar muito, porque daqui a pouco a gente está discutindo, a gente está falando coisas que não devem, porque o trabalho do dia a dia, a pressão é grande, mas a gente tem que cuidar. Então, a gente tem se policiado nessa questão. A gente, como você falou, a minha rotina começa às 5 da manhã e nós vamos até... claro que a gente se policia, né? Mas se fosse olhar, teria trabalho para até as 10, 11 horas da noite, sábado e domingo. Mas não, nós temos que parar um pouco, senão isso vira uma escravidão. Não deve ser assim. A gente tem que trabalhar, mas não fazer do trabalho a rotina da nossa vida. Nós temos que cuidar disso. Então, nós já gostávamos de tirar nossos dias de férias, enfim. E depois da doença, eu digo que a gente reaprende a viver. Né? Depois de tudo que eu contei aqui, não tem como não ser diferente. Uma nova oportunidade de vida e não tirar nada de aprendizado, não tem como. Eu me vejo uma pessoa muito mais madura. Eu digo que eu gosto de mim. As pessoas olham no espelho e ficam achando defeito. Poderia... Não digo que esteticamente, né? Mas eu olho no espelho e agradeço. Em todos os momentos que eu me toco, eu agradeço a Deus pela nova oportunidade e agradeço de estar aqui, e tudo que eu faço é pensando nisso, em agradecer essa nova oportunidade que Deus nos deu. A gente tira, sim, uns dias para descansar. Nós fizemos uma viagem início do ano até no Peru, a gente foi para Machu Picchu, e estamos programando, sim, uma nova viagem, se Deus quiser, em 2018, no máximo 2019, a gente vai para Jerusalém. Falando então, Mari, agora um pouco da tua empresa, assim, da empresa tua, do teu esposo, da tua família. Eu gostaria que você comentasse então sobre a Borilli, sobre o trabalho de vocês, sobre os projetos, quem sabe, para o futuro, né? A Borilli já cresceu tanto e vocês querem mais ainda? Quais são os planos de vocês? A Borilli, então, em 2016, 2015... eu cheguei num ponto de parar e me perguntar: o que você está fazendo da tua vida? Porque se Deus te deu mais uma oportunidade, você não aprendeu nada. Você aprendeu, mas não está praticando. Então, eu cheguei ao ponto de conversar na família e querer fechar uma loja, porque estava demais para mim. Então, o Jaime sempre cuidando das obras e pouca atenção consegue dar para as lojas. E aí eu reuni a família e a Adriele já era formada há 3 anos em arquitetura, já trabalhava nisso. Ela disse: mãe, eu aceito o desafio de trabalhar na loja em Pinhalzinho. Eu fecho o meu escritório e vou para a loja de Pinhalzinho, mas com uma condição: de reestruturar ela e deixar ela voltada para o acabamento, para o setor de iluminação, acabamento, que era uma coisa que a gente sentia, um ramo que a gente sentia necessidade em Pinhalzinho. E aí foi o que a gente fez. Então, a Espaço Borilli se transformou em Espaço Borilli, a loja de Pinhalzinho. E fez 1 ano agora em novembro. A gente remodelou toda ela e a loja está muito bonita. A Adriele tem feito um trabalho maravilhoso lá com os arquitetos, com os profissionais. Os clientes têm sentido que está valendo a pena comprar no município, que é isso que a gente sempre pensou. Nós não podemos reclamar que o nosso cliente vai para outro município, nós temos que dar condições dele ficar aqui.
Então, o trabalho continua. A gente, como você falou, mas hoje a gente tem uns projetos de vida diferentes. A Adriele sempre diz, mãe, vocês foram crescendo, vocês não tinham um lugar onde vocês quisessem chegar. Mas para nós, agora que vamos assumir isso, é mais difícil, porque além de manter, nós temos que ampliar. E a gente, então, está fazendo um processo de sucessão familiar já na empresa. Nós temos, há mais de um ano, um consultor que trabalha conosco, e ele nos está auxiliando também nessa transição. A gente quer preparar os filhos, já que nessa reunião que a gente fez, eles se determinaram a permanecer na empresa. O Felipe faz a engenharia civil. E então a gente está preparando os dois, está preparando a empresa, organizando para a sucessão familiar. Hoje nós temos, nós construímos uma casa no sítio, que é a nossa paixão. E a gente fala para eles, estamos indo para o sítio. E vocês se viram aí com a loja. Então, a gente tem tido, assim, tem conciliado o nosso tempo com isso. Nós, no sábado, a gente não vem mais para a empresa, desde o início do ano. Nós saímos na sexta-feira de noite e voltamos na segunda. A gente conseguiu delegar isso para a equipe e no caso de colaboradores e os filhos, para que a gente pudesse aproveitar um pouco a vida. Porque nós fizemos um cruzeiro há uns anos atrás e eu dizia para o Jaime, não vale a pena nós acumular para depois aproveitar. Uma, porque a gente não sabe se vai ter essa oportunidade. E outra, que a gente viu muitos idosos que foram nessa viagem que não conseguiam nem se locomover dentro do navio. Então, não tem graça, não tem sentido. Então, a gente trabalha muito, sim, mas, ao mesmo tempo, a gente quer aproveitar esse nosso fruto do nosso trabalho. E a gente está se preparando para daqui a pouco ser vovô, ser vovó e tudo isso, né? Que é tudo de bom, né? Uhum. Fazer planos para o futuro. Enquanto a Borilli esse ano adquiriu um barracão. Tudo que a Borilli, eu sempre digo, para muitos é muito pouco, para vários é bastante. Deus nos deu a oportunidade do trabalho. Ele apresentou algumas oportunidades para a gente e a gente correu atrás, trabalhou muito. E a Borilli hoje o único espaço alugado que a Borilli tem é a loja de Pinhalzinho, o restante é da Borilli mesmo, são bens próprios. E as coisas vão acontecendo naturalmente. A gente não tem ambição de crescer, de capitalizar. As coisas vão acontecendo. É claro, a gente vai deixar uma estrutura para os nossos filhos, mas a gente quer usufruir também dessa estrutura. Uhum. É isso que a gente viaja, vai passear, entendeu? E aproveita a vida. Que legal, Mari. Parabéns, então, pela empresa, pela família que vocês construíram. Afinal de contas, sem dúvida, se os seus filhos também cresceram com essa... foram tendo, né, essa maturidade, chegaram para vocês e tiveram essa decisão, né, de dar continuidade, porque, sem dúvidas, eles também percebem, né, toda a estrutura que vocês foram construindo, e que bom que está sendo assim, e por essa nova fase também, né, que você comentou, que trabalham de segunda a sexta e depois vocês, né, aproveitam também já, né, enquanto podem, né, enfim. Então, parabéns. E para nós encerrarmos, eu gostaria que você deixasse, então, uma mensagem, né? De tudo isso que você nos contou hoje, né? Compartilhou um pouco da sua vida, os principais fatos. Quais as lições que você tira e qual a mensagem, então, que você poderia nos deixar? Eu quero agradecer a oportunidade novamente, Dani. E dizer, eu esqueci de comentar aqui, numa fase da minha doença, desse período que eu passei, que muitos amigos, muitos clientes
rezaram, oraram muito, torceram muito para a gente. E as pessoas vinham e diziam, eu rezei por você, eu estava preocupado, entendeu? E esse estímulo, as pessoas vinham e diziam, lute, não desanime. Isso ajuda muito, porque quando você se deporta ao quem está passando por um período desse, é muito delicado o que você vai falar. Então, ou você não fala nada, ou você tenta ajudar. Mas ajudar com palavras boas, com palavras de incentivo, né? Sempre, e muitas pessoas fizeram isso. Eu quero agradecer, profundamente. E essa lição, hoje eu digo que eu gosto muito de mim, porque eu acho que eu sou uma pessoa melhor. Agora, início de 2017, eu larguei o cargo de presidente da Rede Construnião, pelo qual fiquei 2 anos. Eu tive essa oportunidade, a gente amadurece muito. Então, eu gosto de desafios, de sair da zona de conforto. Eu faço treinamentos, eu quero fazer agora um curso de decoração, eu quero fazer curso de inglês em 2018. Eu sou apaixonada pela vida, por tudo que Deus nos dá. Eu adoro os detalhes. Eu gosto de olhar aquela flor perdida lá no meio do verde, o passarinho. Eu faço ninho para os passarinhos, porque eles precisam perpetuar. A vida é muito linda, nós não podemos se queixar. Eu digo que a gente tem que aprender, sim, com as lições. Eu nunca me perguntei por que por estar passando pela doença, mas como é que eu ia sair dessa? Então, viva, eu quero viver, eu quero aproveitar os dias, eu agradeço a Deus todo momento pela oportunidade e adoro o que eu faço. Eu trabalho no sábado e no domingo, não vou lá para o sítio para descansar, eu vou para plantar flor, eu vou para cultivar o nosso alimento. A gente se alimenta muito do que a gente planta, então é tudo de bom. E os meus planos é para ser vovó, eu sou apaixonada por ouvir isso, quero passar por essa experiência e digo para as pessoas, não se queixem, a gente não tem do que se queixar, só não tem solução a morte, o resto tudo tem uma solução. Então, eu amo a vida, gosto de mim, amo minha família, adoro o meu trabalho, adoro conversar com as pessoas, conversar com nossos clientes, de poder compartilhar alguma coisa com eles, de poder ajudar. E isso, amo ser solidária, gosto, tenho vários projetos que não precisa ser destacado, mas faço isso com amor. E adoro usar o que eu tenho hoje, graças a Deus, para ajudar as pessoas. Isso me faz muito bem. Acho que uma das principais coisas, só para finalizar, e que é o início de tudo, é a gente se gostar, né? Claro que um defeitinho aqui, outro ali, mas a gente gostar de nós mesmas, né? E ter mais confiança, e se nós gostarmos de nós, né? Isso transmite, né? Acaba exalando, né, para as outras pessoas. É porque o sorriso, ele atrai outros sorrisos, Energia né? positiva, né? É isso aí. Mari, muito obrigada, tá? Bom dia e muito mais sucesso para você. Amém. Que Deus abençoe vocês também. O Theo. Obrigada. E que eu agradeço a oportunidade novamente. Deus abençoe a todos, que a gente tenha uma ótima semana. Obrigada, Mari. Bom dia, então. Agora, 9h12.